Olá, eu sou Guilherme Lopes, o criador e CEO da editora Xbooks e também sou o criador do movimento TP de alta performance. Nesse vídeo inicial, eu gostaria de falar um pouco a respeito da minha história e falar um pouco a respeito das coisas que eu tenho feito ao decorrer aí dos últimos 25 anos. Sim, eu comecei muito cedo, atualmente eu tenho 39 anos de idade, mas iniciei muito cedo, aos 14 anos eu já estava no mercado de trabalho. Desde muito cedo eu sempre fui muito sonhador. Então, primeiramente, eu nasci na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, mas desde a minha infância eu vivi na periferia dos arredores de Porto Alegre, na cidade de Cachoeirinha, que fica na Grande Porto Alegre. Sou filho de uma costureira e de um soldador. Então, uma família humilde, crescido na periferia daquela cidade. Eu também estudei em escola pública, todo o meu ensino fundamental foi em escola pública. Então, uma vida humilde, e deste modo eu sempre, o meu sonho era ir mais longe, o meu sonho era crescer. Eu me recordo que quando eu era criança eu assistia o programa do Silvio Santos, e aí tinha a telecena onde as pessoas, ele perguntava: você viajou de avião? Como foi a viagem de avião? Aí algumas pessoas diziam que não, eu preferi vir de ônibus porque eu tenho medo, porque naquela época era muito difícil, Hoje nós temos um acesso muito mais facilitado, então as pessoas estão voando muito mais. E eu me recordo que na minha infância eu olhava para aquilo e pensava: eu jamais vou conseguir, ter condições de pagar uma passagem de avião. Porém, ao mesmo tempo que o ambiente onde eu estava inserido, ao mesmo tempo onde as minhas condições diziam para mim que não era possível, eu sempre sonhei muito na perspectiva de que um dia eu conseguiria ir muito mais longe do que aquilo que eu estava vivendo. E de fato, isso tornou-se uma realidade. Neste momento, eu estou em Portugal, estou vivendo próximo à cidade do Porto. Nós vamos ficar aqui, eu e a minha esposa, por aproximadamente 6 meses. Ela está fazendo parte do doutorado dela aqui. E eu estou aqui desenvolvendo trabalhos, tentando fechar parcerias, desenvolvendo projetos e gravando esse vídeo, falando um pouco sobre quem é Guilherme Lopes. Alguém que saiu da periferia, alguém que durante 25 anos empreendeu muito, tanto na vida pessoal quanto no reino de Deus, e agora, há pouco tempo está empreendendo no meio empresarial também. Bom, como eu disse, desde os 14 anos de idade, eu iniciei ali, aos meus 14 anos de idade, a minha trajetória profissional. Como que isso começou? Devido às condições familiares, sem muitos recursos, naquela época, quase 30 anos atrás, era possível iniciar-se no mercado de trabalho através do regime da CLT com 14 anos. Hoje não é mais possível, hoje somente a partir dos 16 anos de idade.
Então, como naquela época, né, os jovens, a partir dos 14 anos, poderiam começar a trabalhar, tirar a carteira de trabalho, o que eu fiz? Quando eu completei 14 anos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar minha carteira de trabalho. Eu tirei minha carteira de trabalho, né, aos 14 anos, e aí me recordo que uma vizinha minha comentou que próximo à minha casa tinha uma loja onde no final de ano, época de Natal e Ano Novo, né, o Réveillon, eles precisavam anualmente de alguém que desse um apoio para eles lá, né? Era um freelancer, né, cuidando lá, ajudando na loja. E naquele ano ela não poderia ir, então ela me sugeriu, vai até a loja, conversa com o responsável pela loja e vê se ele te consegue alguma coisa. Então eu fui, né? Então esse foi o pontapé inicial, né? É a atitude de ir atrás daquilo que se deseja. Então eu sempre tive muito isso e tenho buscado isso, de ir atrás daquilo que eu desejo. Então eu fui até a loja, conversei com o responsável da loja e ele me disse, olha, você pode ficar aqui por 2 semanas conosco, né? Ajudar aqui a cuidar. Era uma loja de variedades, assim, né? Tinha de tudo na loja, de materiais elétricos, brinquedos, de tudo um pouco, né? Cama, mesa e banho. Então você fica aqui cuidando aqui na parte da frente, né? Ela tinha uns expositórios assim na frente, né? Cuidando para que ninguém mexesse e tal, atendendo as pessoas. E ali estava eu, né? Então consegui aquele trabalho. Por 2 semanas fiquei ali, recebi aquele dinheirinho, né? Aí me recordo, a minha mãe era costureira, me recordo na época eu alcancei um valor. Aí fui na loja, comprei um tênis com aquele valor. Aí eu alcancei um valor para ela comprar um tecido para fazer uma calça para mim também. E o que sobrou, assim, sobrou uns trocados, assim, eu me lembro que eu saí com os amigos pra gente ir fazer festa, né? Que era final de semana, assim, era época de Natal, Ano Novo, né? Então, dei esse primeiro passo. Aí passou aquele período de Natal, Ano Novo, era só um freelancer. Eu peguei minha carteira de trabalho e fui até uma rede de supermercados chamada Bourbon, na cidade de Porto Alegre, que era uma rede muito conhecida por pegar jovens para trabalhar como empacotador, para trabalhar assim, esse trabalho inicial, assim. E eu fui até lá, né, preenchi uma ficha naquele supermercado e ao retornar, eu me lembro que eu estava retornando para a parada do ônibus, tinha um restaurante. E no restaurante tinha uma placa de precisa-se de atendente. Lembrando, né, gente, que naquela época era uma época muito difícil, né? Era em torno do ano de 98, 1998 isso. E o que ocorre? É que não tinha tanto emprego, né? Hoje as condições, inclusive econômicas do país, estão muito melhores do que naquela época. Então, passei em frente, vi que tinha uma vaga precisando de atendente, falei com eles perguntaram se eu tinha experiência. Eu disse, olha, eu tenho experiência como atendente, não de restaurante, mas eu trabalhei na lojinha lá e tal, ajudei eles. Daí eles me disseram, mas você teve a carteira assinada? Não, não tenho. Então traz uma carta de referência deles para nós. Aí voltei, retornei para a cidade de Cachoeirinha, fui até a loja, né, que eu tinha prestado serviço. Chegando lá na loja, eu pedi, você pode me dar uma carta de recomendação, né? Eu tô vi que tem um restaurante em Porto Alegre, está precisando de atendente e tal. E ele me disse, olha, trabalhou só 2 semanas, né? Meio complicado, mas tudo bem, vou te ajudar. Vou te dar uma carta de apresentação. Vai lá no meu contador, né? Vai até o meu contador e fala com ele. Então, lá fui eu. Fui lá, né? Até o contador daquela loja, que é a SMA Contabilidade, né? Chegando lá, falei com o responsável, que era o Luiz Carlos. Falei, olha, eu trabalhei lá com
na loja tal, e eu gostaria de... E me pediram para passar aqui para pegar uma carta de recomendação e tal, né? Aí ele conversou um pouquinho comigo ali, né? Coisa rápida, pegou meus dados e disse para mim retornar uns dias depois para retirar a carta. Aí nisso, fui para casa, né? Falei para minha mãe aquela situação. Aí passou-se aqueles dias, a minha mãe tinha que ir, porque eu morava na parte mais periférica da cidade, era um pouco afastado, né? Uns 4 quilômetros do centro, né? Tinha que pegar ônibus, ela teria que ir até o centro da cidade para resolver algumas coisas, então ela passou lá no contador para buscar minha carta de recomendação, porque na minha ideia eu ia tentar aquela vaga daquele restaurante, né? Eu não imaginava o que estava por vir, né? Eu não imaginava o que iria me acontecer e queria mudar a minha vida para sempre. A verdade é essa. Então, ela foi até lá e o que aconteceu? Chegando lá, o responsável pelo escritório, um dos sócios, né? Eram 2 sócios, Luiz e Moacir, mas o Luiz falou com a minha mãe e ele fez uma entrevista com a minha mãe. E ele disse, olha, veio aqui um menino, seu filho, né? E eu gostei dele, eu gostei do jeito dele e eu estou precisando de um office boy aqui, né? Eu tenho que promover um outro rapaz que eu tenho aqui já trabalhando comigo, estou prometendo para ele, devendo para ele essa promoção e eu preciso substituir essa vaga como office boy. Se o teu filho tiver interesse, ele vem aqui amanhã fazer uma entrevista com a gente. Então, na verdade, quem foi entrevistado foi minha mãe, né? Então, minha mãe chegou em casa, eu realmente fiquei muito surpreso com aquilo, mas era uma oportunidade. Fui lá, outro dia, aí conversei com outro sócio, o Moacir, me entrevistou, falou algumas coisas. Era em torno, acho que se eu não me engano, era numa quinta-feira isso. E eu comecei a trabalhar já numa segunda-feira, que era o dia 23 de março de 98. Essa data é uma data inesquecível para mim, 23 de março de 98. Comecei a trabalhar como office boy na SMA Contabilidade, né? Tinha apenas 14 anos de idade, no início cometi muitos erros, muitas falhas, mas ali eu fui crescendo dentro daquele escritório, né? Naquela altura eu estava na 8ª série do ensino fundamental, então durante o dia eu trabalhava como office boy, caminhava muito, né? Naquela época era tudo a pé e tal, pegava ônibus, né? Ia até os clientes, ia no banco, então correios, era tipo, né? Ficava o dia todo na rua, né? Então o que acontece? Eu fui trabalhando ali, estudando à noite, né? Terminei meu ensino fundamental. E aí o que ocorreu? Ocorreu que eu fui crescendo dentro dessa empresa, passei a auxiliar de escritório, trabalhei um tempo como auxiliar de escritório, depois surgiu uma oportunidade para trabalhar no departamento pessoal, então fui realocado no departamento pessoal como auxiliar de departamento pessoal e fui crescendo ali. Tornei-me assistente de departamento pessoal, né? Aí nesse intervalo algumas coisas foram ocorrendo. Quando eu estava com 21 anos de idade, eu me converti, né? Converti a Jesus, né? Eu tinha uma vida, desses meus 14 aos 21 anos de idade, eu tive uma vida bem desregrada. Profissionalmente eu era muito regrado, trabalhava todos os dias direitinho, fazia o meu melhor, né? Então, realmente, eu era uma pessoa que eu sempre busquei fazer o melhor e sempre fui muito reconhecido por isso. Então, eu sempre fui muito reconhecido pelo meu trabalho como office boy. Me recordo de uma vez que o dono do escritório, né, o Luiz, disse que por ele demitia todo mundo, só ficaria comigo, né? Ele estava muito zangado por algumas situações que ocorreram, né, no escritório, e ele, assim, num desabafo, e ele falou para todo mundo, assim, sabe, a equipe toda, assim, olha, por mim, eu demitiria todos, só ficaria com o Guilherme, porque ele é uma pessoa diferenciada. E me recordo também de uma situação que ocorreu, que nós tínhamos um arquivo
né? Era uma sala enorme com armários onde eram guardados os documentos. E me recordo de uma situação onde houve tinha uma janela, e essa janela estava aberta e houve uma chuva e molhou o balcão. Tinha um balcão embaixo da janela e entrou aquela água e molhou todo aquele balcão. E ninguém me pediu para fazer nada, eu fui lá, peguei um pano e comecei a limpar, comecei a secar, né? Então, e só eu fiz isso, as outras pessoas só passaram por ali, olharam e seguiram em frente. E esse meu chefe, digamos assim, né, que é uma pessoa que eu respeito muito, tenho muita consideração, ele viu aquilo e depois ele me chamou e disse: muito legal isso que tu fez, porque esse não é o teu trabalho, mas realmente percebe-se que tu é uma pessoa diferenciada, porque todas as pessoas passaram por ali e não fizeram nada, e tu, mesmo não sendo o teu trabalho esse, tu foi ali, tu se preocupou, tu limpou, né, e tal. Então, me recordo de outra situação que eu fui até o banco, né, fazer um depósito. Naquela época eu fazia esse depósito através de dinheiro, envelopes e tal. E eu tinha o costume de, quando ele me dava o dinheiro, eu contava o dinheiro antes de fazer o depósito. E eu cheguei no banco e eu fui fazer o depósito e eu vi que tinha R$50 a mais. Então, eu contei o dinheiro, peguei um envelope e eu vi que tinha R$50 a mais ali. Então, o que eu fiz? Bom, R$50 a mais, eu vou anotar no envelope, vou fazer um novo envelope colocando o valor certo, porque o banco pode, daqui um pouco, né, ficar com esse dinheiro, pode descer. Aí eu fiz, cheguei para ele, o dono do escritório, e disse: olha, tinha R$50 a mais, o dinheiro do qual colocou no coisa, então eu refiz o envelope com o valor correto para fazer o depósito, tá? E ele ficou muito surpreso com aquilo e ele disse: nossa, né, parabéns pela tua honestidade, né? Isso eu era office boy ainda nessa época. Então, e eu me recordo que ele me deu um aumento de salário. Eu me lembro, na época o salário mínimo era R$108 e ele, no próximo mês, ele me deu R$10 a mais de aumento, e R$10 era bastante dinheiro na época. Para ter uma ideia, 1 quilo de frango, foi na época ali um pouco depois do Plano Real, o surgimento do Plano Real, 1 quilo de frango custava R$1. Então, R$10 dava para comprar 10 quilos de frango, então R$10 era bastante dinheiro, fazia muita diferença para mim R$10, e ele me deu aquele aumento de R$10, eu fiquei muito feliz. Então, foram situações que foram ocorrendo ao decorrer do tempo, então, e isso foi me destacando profissionalmente. Então, dos 14 ao 21, né, profissionalmente eu era uma pessoa muito dedicada, mas acabei abandonando os estudos, terminei o ensino médio. Quando comecei terminei o ensino fundamental, quando comecei o ensino médio, eu acabei abandonando os estudos, comecei a me envolver muito com a questão da música, eu gostava muito de academia e tal, de esportes, e acabei abandonando os estudos nessa época. Então, dos 14 aos 21 anos, eu tive uma vida muito desregrada no sentido pessoal, né? Então tive muito contato com álcool, né? Algum tipo de droga também. Então foi um período assim muito difícil nesse sentido pessoal. Profissionalmente eu estava evoluindo, mas estava crescendo, mas a minha vida pessoal não era muito desregrada. Até que aos 21 anos eu tive um encontro com Cristo, né? Me converti ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e Jesus, a partir daquele momento, começou a gerar uma transformação pessoal em mim. Então, isso começou a mudar muita coisa na minha vida a partir da minha conversão aos 21 anos de idade. Seguindo, né? Então, como eu disse, aos 21 anos de idade, eu tive um encontro com Cristo e a minha vida pessoal começou a mudar. Então, tudo aquilo que eu colocava as mãos, as coisas começaram a acontecer e começaram a acontecer de forma muito rápida. Então, quando eu tive essa conversão, eu não vou contar detalhadamente isso, porque não é o propósito desse vídeo. Esse vídeo é para falar mais da minha questão profissional, mas as coisas começaram a acontecer muito rapidamente, né? A partir dos 21 anos, no momento em que eu tive essa conversão.
Antes disso, aos 18 anos, eu tive minha primeira experiência empresarial, né? Eu estava envolvido com a música, tinha aprendido a tocar instrumentos, eu estava muito envolvido com heavy metal, tocando baixo em bandas de heavy metal e outros estilos musicais também. E eu e um amigo resolvemos abrir um estúdio musical, né? Naquele momento era um momento onde existia uma cena um pouco efervescente na região onde nós morávamos, com várias bandas, e nós abrimos um estúdio, né? Eu fiz um acordo na empresa, esse escritório de contabilidade, continuei trabalhando lá, peguei esse dinheirinho, né? E o meu amigo pegou um dinheirinho também com o pai dele e a gente abriu esse estúdio, né? O estúdio durou pouco tempo porque nós acabamos abrindo o estúdio num local inadequado, era uma zona residencial e aí, em função dos vizinhos, nós tivemos que fechar o estúdio e por não ter condições financeiras de dar andamento, acabamos parando por ali o projeto. Mas ali eu tive a primeira experiência e eu me lembro da sensação, a sensação de ter o primeiro negócio, aquilo foi muito bom, mas ao mesmo tempo aquilo gerou uma frustração em mim, né? Como não deu certo, gerou uma certa frustração, mas ao mesmo tempo eu pude sentir o gosto de poder trabalhar para mim mesmo, de poder atender as pessoas, trabalhar com aquilo que eu gostava e tal. Foi muito legal essa experiência quando eu tive 18 anos de idade, né? Foi um pouco após a morte do meu pai também. Meu pai faleceu quando eu tive 18 anos de idade, teve um câncer assim, muito prematuramente, acabou falecendo. E alguns meses depois eu realizei esse empreendimento, que também durou muito pouco tempo. Continuei trabalhando no escritório de contabilidade, aos 21 anos me converti ao evangelho e as coisas começaram a acontecer muito rápido. Então, comecei na igreja, me converti, né, numa Assembleia de Deus, e já entrei na igreja tocando na banda, né? Após um ano, assim, as pessoas já viram, né? Eu já estava pregando na igreja, né? Trazendo mensagem, as pessoas viram um crescimento muito grande, rápido na minha vida, no sentido espiritualmente falando, né? Passou-se algum tempo, o responsável pela música, o ministro de louvor da igreja, que foi meu discipulador, ele foi embora para Inglaterra, né, para iniciar um projeto missionário. Eu assumi o lugar dele, comecei a ministrar o louvor. Eu até então era um baixista da igreja, tornei-me o ministro oficial da igreja, tocando violão, cantando, comecei a trabalhar a questão da música, comecei a compor músicas, gravei um CD, comecei a empreender muito na área religiosa, no caso, né? No reino de Deus. Então, eu que até então eu tinha tido uma experiência empresarial aos 18 anos, eu iniciei, a partir dos 21 anos, eu comecei a tornar-me um empreendedor do reino de Deus, né? Aí começaram a surgir muitos convites, eu comecei a escrever músicas, umas músicas muito legais, né? As pessoas começaram a gostar bastante dessas músicas e iniciei um empreendimento no reino de Deus, né? Comecei com um projeto chamado Inspiração, que era um projeto musical, onde deu nome ao CD que eu gravei, e durante 5 anos fiquei cantando, pregando em diversas igrejas, por diversos lugares, viajando para um lado para o outro. Durante 5 anos esse projeto chamado Inspiração, nunca cobrava nada de ninguém para isso, era um projeto totalmente filantrópico, né? Eu investi muito dinheiro nisso, muito tempo, muita dedicação nisso, foi um tempo muito legal, conheci muita gente, e nesse meio tempo, no ano de 2009, eu tive a oportunidade de vir para a Europa pela primeira vez, né? Como que isso aconteceu? De forma assim resumida, eu durante um momento de devocional, né, eu recebi uma palavra de Deus lá em Jeremias, de que Deus havia me escolhido, né, como um profeta às nações. Então eu entendi através daquela palavra
de que Deus queria que eu fosse um mensageiro dele além do Brasil, para outras nações, né? E eu fiquei com aquilo no meu coração, comecei a orar muito sobre aquilo, não sabia para onde ir, não tinha a mínima ideia, até que um dia eu tive um sonho. Eu sonhei com uma montanha coberta de neve, Desculpa, não foi um sonho, um dia eu tive uma visão. Eu estava num momento de intercessão na igreja, e aí nesse momento de intercessão já era líder de intercessão, fui líder de jovens também. Nesse momento, era aproximadamente ali pelo ano de 2006, 2007, eu tive uma visão na igreja, né, num dia de intercessão, e nessa visão eu via uma montanha coberta de neves, via algumas bandeiras de alguns países e tal, né? E eu fiquei com aquilo, né? Saí daquela reunião pensando, olha, acho que Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Então, chegando em casa, me lembro que eu liguei a TV e estava dando um SBT Repórter, algum programa daqueles, né? Tipo, documentário, assim. E eu estava assistindo ali, nessa época eu já estava morando sozinho, porque em determinado momento a minha mãe foi embora pro interior com o meu irmão, foram morar no interior do estado, na cidade natal dela, e eu fiquei morando sozinho na casa que era da família, né, já na cidade de Gravataí, que também fica na Grande Porto Alegre. Eu tive esse momento, eu estava assistindo a TV e em determinado momento naquele programa, era um programa falando sobre o Chile, né? Naquele programa eu vi a imagem que eu tinha tido naquela intercessão, a imagem que tinha vindo daquela visão que eu tive, ela se projetou na tela da televisão, onde aquela montanha coberta de neve, aí eu vi, olha, eu acho que é o mesmo lugar, então, que ficava no Chile, era uma ilha no Chile chamada Ilha de Chiloé, uma ilha no Pacífico, né, pertencente ao país, né, ao Chile. Então entendi, depois passaram-se alguns dias, algumas confirmações, eu entendi, tem alguma coisa lá com o Chile. Comecei a me organizar para poder fazer uma viagem de reconhecimento ao Chile. Então, fiz essa viagem de reconhecimento ao Chile, né? Cheguei até o local, fiquei vários dias lá, passei pela Argentina, tive uma experiência bem legal lá. E lá eu encontrei o local, né? E lá o que Deus me disse naquela cidade, o Espírito Santo falou no meu coração, é que eu deveria me preparar. Então, tipo assim, retorna e te prepara. Essa foi a mensagem, né? Você não está pronto para nada ainda. Está na hora de você precisa começar a se preparar. Você precisa de preparo. Voltei para o Brasil e comecei a me preparar de fato, né? Organizar as coisas, porque a minha ideia era no ano de 2009, eu ir até o Chile para fazer uma escola de discipulado de uma organização missionária chamada Jocum. Então a minha ideia era fazer essa escola de treinamento de missões e discipulado. E eu estava me organizando para aquilo, até que quando chegou em dezembro de 2018, eu tive um sonho que mudou tudo, né? Em dezembro de 2008, em dezembro de 2008, eu tive um sonho que eu estava na Itália. E quando eu me acordei do sonho, eu perguntei para Deus, que sonho foi esse? Que história é essa de Itália? Eu não estou entendendo, né? Não era descendente de italiano, não tinha vínculo nenhum com a Itália. Então Deus me disse, foi de imediato, eu quero que você vá para a Itália e se ofereça voluntário por 3 meses numa base de Jocum. E eu não conhecia ninguém na Itália e tal, né? Para mim foi uma surpresa, fui para a internet, né? A internet já estava ali funcionando, já tinha internet em casa, né? Comecei a pesquisar, descobri que tinha uma base de Jocum na cidade de Pescara, onde é uma base nova. Eu associei que eles precisariam de ajuda, entrei em contato com eles me indicaram um casal de brasileiros que estavam se preparando para ir para lá. No fim das contas, no dia 16
de junho de 2009, eu estava partindo para a Europa, para a Itália. Fiquei 3 meses, foi um período muito legal, aconteceram vários milagres, várias coisas muito legais nesse período, que não faz sentido contar aqui nesse momento. Mas eu tive minha primeira experiência com a Itália no ano de 2009, com a Europa no ano de 2009. Retornei para o Brasil, né? Continuei trabalhando naquele escritório de contabilidade, tornei-me o gestor do departamento pessoal, né? O responsável. Comecei a crescer muito profissionalmente, iniciei a faculdade de Direito, aprendi muito, acabei não concluindo a faculdade de Direito por questões profissionais mesmo e financeiras. Aí eu consegui ingressar na faculdade de Gestão de RH, finalizei a faculdade de Gestão de RH, fiz 3 pós-graduações, um MBA e outras 2 pós-graduações normais. Nesse meio tempo também tive a oportunidade de fazer, foi me oferecido na faculdade, né, um curso de licenciatura de História. Então o custo era muito baixo, e eu gostava muito de História. Fiz a licenciatura, então sou licenciado em História para dar aula nesse meio tempo também. E nisso eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, concomitantemente trabalhando, empreendendo no reino de Deus, mas empresarialmente eu não tinha nada. Eu sempre quis ter meu próprio negócio, mas eu não conseguia ver por onde começar. Eu não sabia bem qual ramo, né, iniciar. Tive várias ideias, mas não dei sequência naquilo e continuava ali, empreendendo na minha vida pessoal e empreendendo no reino de Deus. Faltava ainda iniciar a empreender empresarialmente, né? Nesse meio tempo, comecei a namorar com a minha atual esposa, né, que é a Priscila. Ali nisso eu descobri que ela era descendente de italianos, né? Então comecei a ver a possibilidade de repente da gente conseguir a cidadania italiana. Fui atrás, batalhei, até que em determinado momento nós decidimos que nós iríamos passar um tempo fora do Brasil, fazermos um intercâmbio de inglês em Malta e iríamos para a Itália para fazer os nossos documentos italianos. Então eu consegui a documentação, entrei com processo judicial na Itália, né, para reconhecimento da cidadania italiana, tanto dela quanto a minha, eu como esposo dela, ela como descendente. Conseguimos a sentença judicial, fomos para Malta, fizemos intercâmbio, depois fomos para a Itália, ficamos quase um ano, fizemos nossos documentos, passaporte, identidade, e nisso veio a pandemia, 2020, e nós decidimos por bem retornar ao Brasil, porque bem naquele momento que explodiu a pandemia, um momento difícil na Itália, né? Um lockdown muito severo, então nós entendemos que era hora de retornar para o Brasil. Nesse meio tempo, minha esposa já tinha se formado em fisioterapia, já tinha feito uma pós-graduação, já tinha feito mestrado e estava na busca de um doutorado. Quando nós chegamos no Brasil, ela já logo em seguida conseguiu ingressar no doutorado dela, né, de saúde coletiva, e nós ficamos ali por 2 anos, né, trabalhando, né, continuei trabalhando com a contabilidade e tal, nesse mesmo pessoal, escritório, prestando consultoria para empresas, né. Então cresci muito, sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre me desenvolvendo, até que agora na última semana, né, no final de setembro, nós viemos para Portugal para ela fazer uma parte do doutorado dela aqui em Portugal. Nesse meio tempo, né, ali no ano de 2013, eu tinha escrito um livro daquele projeto Inspiração. Eu tinha escrito um livro chamado Inspiração, mas eu não via uma forma de conseguir publicar esse livro. Sempre era muito difícil, muito caro, muitas dificuldades. Até que no ano de 2018, né, ali próximo à nossa ida para a Europa para fazer um intercâmbio, eu consegui, através de uma editora muito pequena, que era mais uma gráfica do que editora, eles
consegui publicar o meu primeiro livro chamado Inspiração, foi muito legal, vendi bem o livro, uma aceitação muito boa. E nisso, quando eu fui para a Itália, escrevi um outro livro, que é o livro Apocalipse, que é o primeiro livro de uma trilogia chamada Apocalipse. Quando retornei em 2020 para o Brasil, eu publiquei esse livro também, o Apocalipse. Escrevi um novo livro chamado Inveja, publiquei esse livro chamado Inveja, até que eu entendi que era possível eu abrir a minha própria editora. Então fiz um curso com a equipe do Pablo Marçal, curso chamado PLD, onde existia um módulo que era um módulo de livros. Ali eles incentivavam as pessoas a abrirem suas próprias editoras, então eu decidi abrir a minha própria editora no ano de 2021. E aí a editora Xbooks, né, surgiu em julho de 2021, completou um ano agora, né? E em um ano nós publicamos 10 livros, então realmente o trabalho cresceu muito e muito rapidamente. Então, muito trabalho, muita dedicação, né? E num período de um ano nós conseguimos publicar 10 títulos, então é praticamente quase que um livro por mês. Então, e muitos outros trabalhos estão aí por vir. Então a Xbooks surgiu pela minha própria necessidade de me autopublicar, e eu vi que existia, né, uma necessidade de mercado, que as pessoas queriam publicar os seus livros, escrever os seus livros e não sabiam como. E eu, como já tinha trilhado todo esse caminho, eu decidi, não, eu vou abrir uma editora e eu vou ajudar essas pessoas a publicarem o seu primeiro livro e os próximos que virão consequentemente a partir da publicação do seu primeiro livro, com um custo menor, com apoio, com alguém que já passou por todas essas dificuldades e que pode dar uma assistência, né, onde o sonho dessas pessoas de terem o seu livro vai tornar-se uma realidade. E é isso que nós temos feito como editora, democratizando a literatura, democratizando a questão da escrita, democratizando a leitura, democratizando a publicação e tornando possível a realização do sonho das pessoas através da publicação de livros. Então, nós estamos trabalhando muito duramente sobre isso. E o resultado tem sido muito bom mesmo, muito legal mesmo. Criamos um selo social, onde parte dos recursos são destinados a instituições de caridade, né? E por fim, eu agora iniciei um movimento chamado DP Alta Performance, que é um movimento de profissionalização das pessoas. Então, como eu tenho quase 25 anos de experiência na área de departamento pessoal, né, rotinas de departamento pessoal, trabalho, previdência, né, muita experiência e muito conhecimento nesse assunto, eu criei esse movimento onde vou estar oferecendo cursos, treinamento, consultoria, já estou oferecendo esses trabalhos, né, para o desenvolvimento profissional das pessoas e também para o desenvolvimento pessoal, porque eu percebi que ser um bom profissional não é suficiente. Se a pessoa se desenvolver apenas profissionalmente e não nas questões pessoais, né? Não desenvolver a mentalidade, não sonhar grande, não ter objetivos concretos, definidos, essa pessoa não vai conseguir ser um profissional de alta performance. Por isso que o nome do movimento é DP Alta Performance. Então, o objetivo desse novo movimento que eu estou criando, que é treinar as pessoas, mentorar as pessoas, facilitar para as pessoas, ajudar as pessoas a tornarem-se profissionais de alta performance, que vão ter melhores salários, que vão poder empreender, abrir suas próprias empresas, seus próprios movimentos, tornarem-se professores, instrutores, que vão poder entrar no digital
e vão poder ter um alcance maior, vão poder produzir riqueza, vão poder realizar os seus sonhos, vão poder dar uma melhor condição de vida para a sua família, vão poder gerar riqueza para a sociedade. Então, esse é o nosso propósito, o nosso intuito, as coisas que nós temos feito neste momento. É isso, falei um pouco sobre mim, é uma pequena amostra de tudo aquilo que nós temos feito ao longo deste tempo. Ainda tem muitas outras coisas, mas o tempo seria necessário muitas e muitas horas para poder falar de tudo. Então eu falei aquilo que era o básico, aquilo que era o mais necessário, né? Espero que você goste e que nós possamos aí estarmos de alguma forma trabalhando junto, de alguma forma crescendo juntos, de alguma forma desenvolvendo projetos, desenvolvendo produtos, serviços que vão gerar benefício para muitas pessoas. Grande abraço, valeu!